Quando penso que estou fraco, como diz a palavra, aí é que sou forte. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando eu penso que não vai dar, Ele chega e opera o seu grande milagre. Quando a porta se fecha, eu digo, e agora como será? Aí Ele vem com a providência e diz, eu estou contigo e tu não cairás. Receba aí este manto de mistério, esta palavra. Essa palavra que traz vida. Essa palavra que traz a paz, a segurança, a confiança de quê? De que o vento vai passar. E esta terra há de contemplar tudo quanto o Senhor prometeu irá cumprir na vida dos seus. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu não cresce no que estou falando aqui para vocês, eu não estaria aqui agora. Muita gente diz, de onde vem tanta força? A senhora passa uma força, uma segurança para a gente. Eu digo, vem daquele que está em minha frente e que tem permitido eu passar por tantas coisas que não tem como você não crescer. Porque ou você se une a Ele para caminhar com Ele e Ele contigo, ou você cai e fica para trás. Porque quando estamos sendo provados só de duas coisas, temos que escolher apenas uma, não é verdade? A escolha não podem ser duas escolhas. Ou você escolhe a Jesus, ou você escolhe ao diabo. Eu escolhi levar a minha vida com Cristo. Porque no tempo que eu não servia a Ele, eu parecia que podia fazer o que estava dentro das minhas possibilidades, na capacidade que eu tinha, que pensava que tudo aquilo que eu fazia iria mudar o que eu sentia. E o tempo foi passando e Jesus foi me provando que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas eu farei menção do meu Senhor, que é o meu Salvador. A partir do momento que Ele me chamou, depois de anos eu me converti a Ele, Ele me mostrou que tudo que eu tinha de conhecimento, tudo que eu buscava nos estudos, nada daquilo era nada para tudo que Ele tinha reservado para a minha vida. Canto de mistério. Hoje em dia a minha visão é outra. Estudar é bom. E se você quer algo melhor para você, estude. Mas não é tudo. Hoje em dia, eu tenho a plena consciência do que estou falando aqui para vocês. É bom porque faz parte. Se você quer algo melhor para você, você tem que buscar mesmo, você tem que estudar. Se o teu estudo vai ser uma formação, ou vai ser um curso técnico, ou cursos técnicos, tudo é estudo. É aquilo que você vai buscar, o que Deus te reservou. O Senhor nos reservou o melhor. Jesus costuma muito me falar. Ele costuma muito falar comigo e me usar sobre isto. Todos vocês são muito bem orientados pelo Senhor através dessa palavra, assim como eu. O que nos cabe é colocar o Senhor Jesus como centro. Porque quando temos Ele como primícias em nossas vidas, tudo é diferente. Tempos e tempos. É incrível. Eu vou dizer uma coisa aqui a vocês. Naquela época, quando eu estudava, ainda que você fosse um bom aluno, e eu era, honras, louvores e glórias é para o nome santo do Senhor Jesus. Você fazia um vestibular e ainda não passava. Hoje em dia todo mundo passa, né? Agora, o negócio é você sair da faculdade. Entrar é fácil, o negócio é sair depois. Aí teve essa época, quando eu estudava e depositava toda a minha confiança nos estudos. Ainda que eu soubesse da verdade, mas não queria nada com Deus. Sou de uma família evangélica, a começar da minha avó. Todos nós servimos ao Senhor dentro desta palácio.
da verdade que há na palavra de Deus. Mas eu nunca quis nada com Deus, muito menos com o Filho de Deus, porque eu me achava autossuficiente naquilo que eu buscava de conhecimento. Para mim aquilo ali era o meu futuro. Por quê? Porque eu fui criada assim. Estude. Estude para você não passar, minha filha, o que eu passei. Estude. Isso aí, fui criada dessa forma. Isso vinha da parte da minha avó, minha mãe, e assim vinha todo mundo da família. E eu cresci assim, eu e meus irmãos, dessa forminha. Só que, como eu não queria nada com Deus, eu priorizei e coloquei à frente de Deus os meus estudos. O Senhor, Ele tem N maneiras de fazer o homem se chegar a Ele. Para eu chegar aos pés dEle, eu estou dando esse testemunho aqui que Ele está mandando eu falar. Para eu chegar aos pés do Senhor Jesus, Ele não permitiu eu ter algum problema na saúde ou qualquer outra área da minha vida, mas Ele tocou naquilo que para mim era prioridade. E Ele toca e permite acontecer coisas naquilo que para nós são ou é prioridade. Prioridade para mim eram os meus estudos. Eu olhava para os estudos, para mim aquilo era futuro. Era o meu futuro. Estava investindo, e realmente a minha mãe investiu mesmo. Minha mãe investia em mim, investia nos meus irmãos, sempre foi assim. Agradeço muito ao Senhor pela mãe que Ele me deu. Mas a questão era, a minha visão estava errada. O Senhor estava usando a minha mãe para me abençoar, mas não para eu colocar o estudo na frente dele. E Jesus está dizendo aqui para mim que hoje tem pessoas aqui que tem colocado sandácia, coisas no lugar de Deus. Jesus, Ele tem que ser prioridade em nossas vidas. Peça ao Senhor para você ter uma experiência maravilhosa que Ele permita você passar, para você saber o que é o verdadeiro amor e o sentido das coisas em nossas vidas. A minha visão mudou quando o Senhor tocou naquilo que para mim era prioridade, meus estudos. Uma escola toda investindo em mim, e eu decepcionei a escola e muito mais a minha pessoa. Os meus colegas que eu ajudei, que eu ensinava, que eu sempre fui assim, nunca fiz questão por nada. O pessoal dizia, não cobre, não, nunca fui de cobrar nada não. O Senhor me deu de graça, eu dava de graça. Eles passaram. E para mim foi uma vergonha tão grande, porque eu, de uma certa forma, eu estava me sentindo, sabe? Eu estava exaltada. Eu não passei. Foi a maior coisa na escola onde eu estudava. Magda, eu não passou. O que aconteceu? Quando as pessoas me paravam para perguntar aquilo, eu me segurava para não chorar, porque eu estava, olha, o chão eu acho que ainda era melhor do que o que eu estava me sentindo. Estava pior do que esse chão aqui que a gente pisa. Para mim aquilo ali foi uma morte. Para mim aquilo ali foi uma humilhação, porque era prioridade para mim. A partir daí, sabe o que aconteceu? Opa! Corri atrás de Jesus. Corri atrás de Jesus. E comecei a correr atrás de Jesus. Para onde minha mãe ia, eu ia. Para onde minha mãe ia, eu ia. Eu quero saber o que é que Ele tem para falar para mim. Eu não estou entendendo por que aconteceu isso. Porque quando a gente está... Gente, tem níveis de... Tem um nível... Vários níveis de arrogância. Que tem o nível da arrogância Z, que é o máximo da arrogância, que você não consegue enxergar o quanto você está exaltado, exaltada.
e não enxerga, porque você está cego, cega. Foi o que aconteceu comigo. Comecei a correr atrás. Só que eu comecei a correr atrás, foi para correr atrás de Jesus, para que Ele mudasse o quadro, que eu ainda estava interessada nos estudos. Presta atenção no que eu vou te falar. Não priorize nada a não ser minhas coisas. Porque se tem uma coisa que eu exijo, é ser o primeiro em sua vida. A queda foi grande. Comecei a buscar mais com interesse de que Deus mudasse o quadro, porque eu queria passar no vestibular. Mas o Senhor, Ele conhece a intenção do coração do homem. Como Ele conhece a intenção do coração de cada um de nós que nos encontramos aqui, de você que está a nos assistir, a me assistir. Aí veio, continuei a estudar, continuei a me dedicar, mas o meu coração não estava em Deus, nem nas coisas de Deus. Continuava, só que eu estava mais precavida. Já teve um pouquinho de trabalhar, já teve um pouco de mudança. Deus opera do jeito que Ele quer operar. A conscientização é algo que não acontece de uma hora para outra. Não somos máquinas que vai lá e muda. Você mexeu ali no computador, você mexeu ali na máquina, você bota como você quiser e ela vai lhe obedecer. Não, nós somos seres humanos, nós somos pessoas. E temos vontade própria, temos nossas escolhas, temos nosso modo de levar-se, de viver, de pensar, de tudo. Cada cabeça, um mundo. Cada cabeça é um mundo. Aqui todos nós somos diferentes. E Deus, Ele conhece e entende. Mas o que está na raça, o que tiver de ruim dentro de cada um de nós, Ele vai tirar. E Ele diz na palavra dele que a arrogância precede a queda. Quando Deus permitia coisas que para mim eram ruins acontecer em minha vida, eu batia de frente com Ele antigamente. Eu replicava, eu murmurava, eu dizia não aceito. Eu era assim, eu era ousada, viu? Eu era ousada. Mas do que adiantava? Quanto mais eu batia de frente com Ele, mais Ele me fazia descer, mais Ele tome outra. Tome outra, e depois tome mais outra, porque Deus, Ele é assim, Ele abate exaltado, exalta humilhado. Eu estou aqui para falar o que aconteceu comigo, não tenho vergonha, nem me sinto menor do que ninguém, por causa disso. Jesus disse que nós temos que ser, Ele se tornou e fez como que falasse o menor dos menores, quanto mais nós que não somos nada. Nós temos que falar o que aconteceu e o que Ele fez, o que somos agora. Quero ser melhor do que eu sou. Aí Jesus, para tudo, para tudo, para tudo. E começou a desenrolar o mistério dele em minha vida. Porque Deus, Ele é assim, Ele faz como Ele quer. Para cada um de vocês aqui, Ele tem um projeto. E Ele vai desenrolar esse projeto da maneira que Ele quer. Não são através das nossas escolhas. Olha, na igreja eu quero ser uma missionária. Na igreja eu quero ser uma pastora, um pastor. Na igreja eu quero ser um levita. Não é assim. Não é assim que as coisas acontecem. Nós buscamos e Deus nos escolhe para os seus projetos. Não somos nós que colocamos os nossos projetos para que Deus assim encaminhe-os. Não é assim. Há uma diferença imensa em tudo isso. Jesus disse para tudo. Entre os teus estudos, tu irás priorizar agora a mim. Eu estou cortando muita coisa do meu testemunho, viu, que é imenso. Aí eu já estava convertida.
Quando ele disse assim, ele já tinha feito um grande milagre. Ele disse: tu farás o vestibular, e esse vestibular que tu irás fazer, eu vou te provar que eu tenho domínio de tudo. Você não vai estudar nada, e você vai fazer sem estudar, e eu vou te aprovar. Aí eu fui lá, me inscrevi, e ele fez o que ele prometeu. Passei no vestibular, naquela época era difícil para Dedéu, foi milagre de Deus. Fui aprovada, a palavra dele se cumpriu. Aí eu fui, estudei 3 períodos, ele disse: para tudo. Eita Deus, para tudo, porque agora sou eu e você e eu. Parei tudo.